This call is now being recorded. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de matemática, vamos para mais uma aula de cálculo. Na nossa aula de hoje, nós teremos como objetivo falar das derivadas da função composta, também chamada de regra da cadeia. Nós iremos falar de derivadas sucessivas e começar a falar da aplicação das derivadas, onde a gente vai retornar a utilizar a definição, onde o principal objetivo do estudo das derivadas foi encontrar a equação de uma reta tangente em um ponto. Então, a gente viu que essa definição, nós iremos retornar a falar dessa equação da reta, iremos falar de gráfico de crescimento, de curvatura. Então, a aula de hoje está bem interessante, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, podem estar aí perguntando, levantando aqui a mãozinha do lado, ligando o microfone, e a participação de vocês é fundamental, tá ok? Espero que todos estejam me vendo, me ouvindo direitinho. Então, vamos aqui compartilhar minha tela para que a gente possa fazer as devidas colocações. Tudo ok, gente? Aí? Tudo. Sim, Então, sim. gente, na nossa aula de hoje, nós iremos falar da derivada da função composta, também chamada de regra da cadeia. Inicialmente, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês lembram o que é uma função composta? Sim, hoje eu deixei aqui um monte de espaço aqui para a gente fazer as anotações, tá bom? Eu pergunto, para que a gente faça a derivada de uma função, derivada da função composta, a primeira coisa que nós devemos ter em mente o que é uma função composta. E aí eu pergunto a vocês, vocês se recordam o que é uma função composta? Em caso contrário, eu queria fazer uma revisão bem rápida aqui com vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Função composta, tá? Função composta. Eu acho que eu me lembro o que é. Não tenho certeza, mas eu acho que me lembro. Olha só. Gente, uma função, ela vai ter uma expressão, dependendo dela, eu vou caracterizar ela como afim, quadrática, modular, exponencial ou logarítmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função do tipo f de x igual a 2x mais 3. Tudo bem? Eu creio que vocês devem ter visto isso aqui no cálculo 1, onde essa expressão ela é homófona, tem a mesma forma de que y igual a quem? 2x mais quem? Mais 3. Sim ou não? F de x, essa notação é igual a quem? A y, tudo bem? Tudo. Então, por exemplo, eu coloco aqui, quem é f de 1? O que é que significa isso? Que onde tem x, eu vou substituir a minha expressão por 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 mais quem? Mais 3. 2 vezes 1 é 2, mais 3, isso aqui é igual a quanto? A 5. Na linguagem de função, o que é que nós vamos ter aqui? Quando o domínio for igual a 1, a minha imagem vai ser igual a quanto? A 5. No estudo das funções, nós vamos ter o domínio e a sua respectiva imagem. Para a gente finalizar, se eu quero f de 2, quem seria f de 2? Significa dizer que onde tem x, eu vou substituir por 2, que será 2 vezes 2, mais quem? Mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3 é igual a quanto? 7. Então, nesse caso aqui, quando o domínio é 2, a imagem é igual a quanto? A 7. Mas o que é então uma função composta? Nesse caso, inicialmente foi trabalhado o quê? Que o domínio x de uma função teria valores o quê? Reais, um, dois, três, qualquer um deles, tá? Tranquilo desse, tá? Então, o que seria uma função composta? A função composta é aquela que, ao invés do domínio ser um número real, ele vai passar a ser uma outra função, por exemplo, f de x mais um. Tudo bem? Então, ó, onde tem x, agora eu vou substituir por quê? Por f de x mais um, que seria duas vezes. Aonde tem x,
eu vou colocar quem agora? X mais um, isso aqui mais quem? Mais 3. Tudo bem? E aí nós vamos ter que f de x mais um, tá ok? Vai ser igual a quem? 2 vezes x, 2x, 2 vezes um, 2, mais 3. E f de x mais um, tá certo? Vai ser quem? 2x, 2 mais 3 é igual a quanto? A 5. Então, gente, o que vem a ser uma função composta, de maneira já que você entendeu, é uma função em que o domínio ele passa a ser uma outra função. E eu represento ela como sendo uma função do tipo f do g de x, por exemplo, tá certo? Ou tá certo? Ou ela pode ser escrita na forma de f bola g, tá? F bola g quer dizer o quê? Que a função mais externa é f, que o domínio dessa função é quem? G de x. Tudo bem? Vocês querem ver aqui um exemplo? Tá, ó. Seja, olha só, f de x igual a x ao quadrado mais um. E g de x igual a, vou botar aqui, x menos 2. Determine dois pontos. Letra A, f do g de x, tá? B, vou botar ao contrário, B, g do f de x, tá? E para finalizar um C, botar aqui f do g do f de x, tá bom? F do G do f de x, tá bom? Então, como é que a gente faz, então, para resolver isso aqui? Ah, deixa eu destacar aqui em vermelho, essa aqui é a minha notação da função composta. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá ok, gente? Então, bora lá. O que é que nós temos aqui de cara? Nós temos duas funções, uma função f de x e uma função g de x. E inicialmente ele quer a função f do g de x. O que é isso? A função f que terá como domínio a função que g de x. Dizemos que a função f é a função mais externa e a função g é a função externa, que é a função domínio. Então, de maneira bem simples, olha só, gente. Nós vamos ter que f de x vai ser quem? Pega a função mais externa, que é f de x, que é quem? X ao quadrado mais quem? Mais um. Mas eu quero f de x? Não. Eu quero é f do g de quem? De x. Lembrando que, de maneira, tá certo? Abreviada, isso aqui seria f bola g, ou fog, tá? É a função f que tem como domínio a função g, tá bom? Então, eu quero f de x? Não, eu quero f do g de x. O que é que significa isso? Que onde tem x, eu vou substituir por quem? Eu vou substituir por g de x. Ó. Onde tem x, vai ser substituído por g de x. Então, tá aqui o x, então vai ser quem? G de x, o quê? Ao quadrado, tá? Mais um. Tudo bem até aqui, gente? Aonde tem x, eu vou substituir por f de x, tá bom? Então, f do g de x vai ser... Quem é g de x? Tá bem aqui, ó. X menos 2. Isso é elevado a 2 e soma mais quem? Mais um. Então, f do g de x será... O que é x menos 2 ao quadrado? É o quadrado da diferença de dois termos. Quem é esse aqui? Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes x, 2x vezes 2, 4x, mais o quadrado segundo, 2 elevado a 2, 4. E repete mais quem? Mais um, tá? Então, f do g de x vai ser quem? X2 menos 4x
4 mais 1 é igual a quanto? 5. Então, tá aqui, tá bom, gente? Essa expressão aqui é exatamente a minha função composta. Tudo bem? Tudo ok? Tudo Deu ok. para entender? Deu. Beleza? Por favor, tentem fazer a letra B, tá? Tentem fazer a letra B. G, deixa eu apagar aqui, é G do f de x. Botar um pouquinho. Letra B. B. G. Eu quero G do f. Rapaz, minha letra não tá lá essas cores, não. G do f. Olha. G. A mesa aqui não tá certa. G do f. G do f de x. Por favor, tentem fazer. Vou ajeitar mais aqui você. Beleza. Tô aqui, viu, gente? Qualquer dúvida podem me perguntar. A resposta é G entre parênteses f de x igual a x ao quadrado menos 1. Eu creio que é isso, porque vai ficar x ao quadrado menos um. Isso. Muito bem, Ramon. Posso fazer? O pessoal tá meio calado hoje, pessoal. Oi? O pessoal tá meio calado hoje. Tá. Bora fazer. Olha só aqui. Então, ó, de maneira bem simples, é só ir montando. Quem é a função mais externa não é a g, não é? Então, ó, quem é g de x? Vai ser quem? X menos 2. Mas eu quero g de x? Não, eu quero é g do f de x, tá? Lembrando que eu posso também utilizar g do f de x como g bola o quê? F, tá bom? Então, g do f de x significa dizer que onde tem x, eu vou substituir por f de x. Então, tá aqui o x, então vai ser f de x menos 2. Então, g do f de x será... Quem é f de x? Está aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Aí repete quem? Menos 2. Logo, g do f de x será x ao quadrado. Quanto é 1 menos 2? Considera o sinal do maior menos e subtrai. Então, g do f de x vai ser o quê? X ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, beleza? Esse item C vai ficar com vocês, que é quem? F do G do F de X. De maneira abreviada, seria F bola G bola F. Tá bom? O interessante é que a gente já tem G do F de X aqui. Beleza? Então é só substituir isso aqui na função Q, F. Tranquilo, tranquilo. Beleza, gente? Deu para relembrar o que é uma função composta? Pois pronto. A partir de agora nós iremos
aprender a derivar isso daqui, tá bom? Então, bora voltar aqui um pouquinho. Ah, desculpa, estão copiando, gente? Eu tô só tirando o print, professor. Tá ok, quando vocês terminarem, avisa, tá bom? Lembrando que essa aula está sendo gravada. Mais tarde ela chega aí no grupo, tanto esse PDF aqui quanto o vídeo. Eu acho que já pode seguir, professor. Posso, né? Então vamos lá. Gente, derivada da função composta, então já sabemos o que é uma função composta, então nós iremos a partir de agora a derivar. O que vem a ser essa derivada? Então a primeira coisa é que se tanto uma função g quanto uma função f ela for derivável, tá? Então a função composta é φ, que é f bola g, ou fão vai ser quem? Vai ser f do g de x, tá certo? Essa representação, definida por fão é f do g de x, já vimos aqui agora há pouco, é derivável. E f é dado pela seguinte expressão. Então, a derivada dessa função, que é uma função composta, nada mais é do que a derivada de g de x vezes a derivada de g de x. Ave Maria, professor, não entendi nada. A derivada do f do g de x, então você deriva toda ela, e vezes g de x, você deriva exatamente a função mais interna. Então, aqui nesse caso, a primeira coisa que vocês devem observar é que você vai derivar duas vezes. E de uma maneira bem simples, o que eu vou dizer agora a vocês. Você primeiro deriva o que está dentro, para depois derivar toda a expressão, esquecendo, vamos dizer assim, que ela é uma função composta. Tudo bem? Então, com os critérios de derivação que nós vimos na aula passada, derivada da soma, do produto, do quociente, derivado do seno, que é o cosseno do cosseno, é menos o seno, derivada da tangente, que é secante ao quadrado, e as outras que são consequências dela, a gente vai aprender como é que a gente faz a derivada da função composta, também chamada de regra da cadeia. Uma anotação importante, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que Leibniz deixou para a gente, que inclusive esse formato nós iremos utilizar bastante lá nas integrais, esse modelo que Leibniz utilizou para que ele possa derivar, mas esse mesmo modelo, esse mesmo formato de cálculo, a gente vai utilizar nas próximas aulas de integral, tudo bem? Então ele chamou de duas funções, uma função y, que é um f de u, e uma função u, que é a função g de x. Então, como elas são deriváveis, então a derivada dessa função em relação a x, ó, isso é uma nomenclatura de derivada. A derivada da minha expressão em relação a x nada mais é do que a derivada da expressão de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a quem? A x. Esse modelo aqui, tá certo, de derivar por partes, volta a dizer, eu tenho que usar as duas, professor? Não, de cara você vai utilizar essa aqui, que é uma maneira bem simples, mas eu vou mostrar como é que a gente utiliza esse formato aqui, tudo bem? O que é que eu quero de vocês? É lembrar que eu vou derivar duas expressões, já que é uma função composta, tem quantas funções? Duas. Então, deriva o que está dentro e depois derivo tudo que está fora, tá ok? Quero fazer um comparativo com as duas, tá? E lembrando que nós iremos utilizar mais essa expressão aqui, tudo bem? Olha só aqui. Utilizando a regra da cadeia, calcule a derivada da função o quê? F de x, f no caso aqui de x. Meu Deus do céu, estou desconhecendo hoje a minha escrita. F de x igual a quem? Seno de quem? De x ao quadrado. Tudo bem? Galera, fazendo comparativo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tudo bem? Olha só o que é que ele diz. O que é que a gente tem como fazer a comparação? Ou se a gente pudesse. Aqui, ó. Fazendo a comparação, nós vamos ter o quê? Que é fão de x, ó, ele colocou ali, ó, que é fão de x, vai ser quem? F de quem? Do g de x. Sim ou não, ó? Estou utilizando essa expressão aqui, ó.
f de x é igual a f do g de quem? De x, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Que g de x vai ser quem? G de x, sério, só pode ser g de x, vai ser quem? Vai ser o meu x ao quadrado. E minha função f de x, olha aí, ó, que é isso. E minha função f de x está juntando aí, ó. Rapaz, está esculhambado aqui. E que f de x, não tá Será que certo tá com mau não. contato, senhor? Oi? Tá com mau contato, não? Ou tá soltando? Pois é, tá juntando aqui as letras. Só tem que mudar alguma coisa disso aqui. Olha só. Então, quem é f de x? F de x será quem? A função, no caso aqui, g de x, né? G de x, então f de x seria quem? Seno de g de x. No caso, seno de x. Tudo bem? Então, gente, o que é que ele está dizendo que é para ser feito? A derivada dessa função, olha só, então, a derivada dessa função. Eu estou fazendo isso aqui, gente, para tentar colocar a definição, mas eu vou utilizar de outra maneira, tá? F de x vai ser quem? A derivada de g de x, tá bom? Vezes a derivada de g de x, a derivada de f do g de x vezes a derivada de g de x. Ah, professor, como é que então eu faço essa derivada? Vamos lá, ó. Então, a derivada de f de x, então representado por f' de x, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é derivar todo, ó, f do g de x, ó. Então, ó, isso é f do g de x. Então, é só derivar isso aqui. Esquece que isso aqui tem uma função. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada do seno? Era o cosseno. Cosseno. Então, a derivada do seno é o cosseno de quem? De x ao quadrado. Vezes, olha, ó. Então, deriva tudo. Esquece que isso aqui é uma função. Esquece que isso aqui é uma primitiva. Seno de x. Derivada do seno de x ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Vezes, deriva só o que está dentro agora, a função mais de dentro, que é quem? G de x. Quem é a derivada de x ao quadrado? Desce o expoente e retira uma unidade. Isso aqui é uma potência. Como que é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Então, vezes quem? 2x. Então, pronto, gente, tá feito isso. Então, a derivada dessa função vai ser quem? Como é um produto, né? Existe a propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Cosseno de x ao quadrado vezes 2x é quem? 2x vezes cosseno de quem? De x ao quadrado. Então, essa é a derivada dessa função. Então, gente, como eu coloquei aqui, por essa definição aqui, eu gostaria que vocês lembrassem somente de uma coisa. É como se você derivasse ela direto, esquecendo que aqui é uma função composta, lembrando que se ela não fosse composta, seria só seno de x. Então, observa que x, que é o domínio, passou a ser uma nova função, que é quem? X ao quadrado. É por isso que é uma função composta. Então, deriva tudo de uma vez e multiplica pelo que está dentro, que no caso é a função mais interna, x ao quadrado, que a derivada dela é 2x. Sim ou não, gente? Tudo bem? Então, essa foi a derivada através da definição, tudo bem? Mas e agora? Como é que fica a derivada dessa função se a gente utilizar, tá certo? A definição colocada por Leibniz, tá? Só queria colocar para vocês essa definição, tá bom? Como é que a gente encontra a derivada de uma função por essa expressão aqui, tudo bem? Como que a gente encontra? Faz o negócio aqui, tá? Então vamos lá. Como é que a gente aplica essa definição aqui que eu estou falando, porque nós iremos utilizar bastante, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho mais para cá para não estar confundindo, tá? Deixa eu escrever aqui. A definição de Leibniz. Não, não está certo, não. Olha aí.
Ai, ai, gente. Olha aí. Não. Quem está acontecendo algum problema que eu não sei. Leibniz. Gente, como é então que a gente faria para aplicar essa expressão aqui, ó? F de x igual a seno de x ao quadrado. Ela tem que ser exatamente esse resultado, aplicando essa definição aqui. Como é que a gente faz ela? A primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar a função de u, tá bom? Vou fazer isso aqui primeiro, tá bom? Quem é u? U vai ser exatamente a minha função que g de x, que eu vou chamar de quem? De x ao quadrado. Tudo bem? Estou chamando essa função de dentro de u, tá bom? Pegando aqui, ó, a minha função u é a função g de x, que é x ao quadrado, tudo bem? Vou chamar a minha função y, tá bom? Um y qualquer, de quem? De f de u. De f de u. Quem é f de u? Seria seno de x ao quadrado, né? Ó, seno de x ao quadrado. Mas quem foi que eu chamei x ao quadrado? De u. Tudo bem? Tudo bem, gente? Ó, eu chamei, ó, u. Vou botar aqui, ó, vou destacar um. Rapaz, estou perdendo a paciência. U e y, tá bom? G é de x e f de u. O e y, u e v, tanto faz, tá bom? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Por definição, nós vamos ter o quê? D de y sobre d de x, a derivada da função em relação a x. Não. Ah, eu tô perdendo a paciência, gente. Calma, professor. É assim mesmo. D de x igual d de y, d de y sobre d de u, vezes d de u sobre quem? D de x. Essa é a definição que nós iremos utilizar para encontrar a derivada da função composta de acordo com Leibniz, tá bom? Então, olha só aí. Gente, se eu chamei essa função aqui de u, que é g de x, né, uma função g de x, então x ao quadrado, então essa função todinha eu chamei de f de u, então seno de x ao quadrado, u. Tudo bem? Então vai ficar aqui, ó, a derivada dessa expressão em relação a x vai ser quem é d de y em relação a d de u? Que é isso, ó. Se y é igual a seno de u, então a derivada dessa expressão em relação a quem? A u. Tudo bem, ó? D de y, derivada de y em relação a u. É isso aqui, ó. Derivada é uma expressão que eu chamei de y em relação a u, ó. Essa expressão é essa primeira aqui. Tudo bem? Então vai ficar o quê? Derivada de y em relação a u. Quem é a derivada do seno? Cosseno Cosseno. de quem? De u. Vezes. Tudo bem, ó? Agora a derivada de u. Quem foi que eu chamei u? X ao quadrado. Então, a derivada dessa função em relação a quem? A x. Então, ó, tá aqui o u, que é quem? X ao quadrado. Então, a derivada de u em relação a x. Quem é a derivada de x? 2x. Tudo bem, ó? Derivada de u em relação a x. Então, 2x. Logo, d de y sobre d de x vai ser 2x vezes o cosseno de quem? Quem foi que eu chamei de u? O eu chamei de x ao quadrado. Tá aí. A mesma expressão, tudo bem? Só, gente, só para mostrar para vocês mesmo, tá? Que a gente chega na mesma expressão, porém nós vamos utilizar essa de maneira bem simples, tá? A gente deriva primeiro o que está dentro, para depois derivar a expressão por completo. Tudo bem? Ok? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Exemplo. Vou botar de azul. Exemplo.
seja f de x igual a 3x2 mais 2x menos 1 elevado a 100. Determine f' de x, ou a derivada de f de x. E aí, como é que vocês fariam? A primeira coisa que eu vou fazer. Isso aqui é um polinômio? É. Só que eu vou desenvolver isso? Nunca. Ave Maria, se for desenvolver isso aqui, dá um trabalho danado. Mas então isso aqui é uma derivada da função composta. Isso aqui é uma potência, na verdade, né? Em que a base é uma outra função. Então, como é que faria? Como é que se faz para definir a derivada dessa função? Fiquem à vontade. Deriva isso aqui, deriva todo, e depois deriva só o que está dentro, que é a função mais interna. Daí, 8 horas. Aí, 3 minutinhos para vocês fazerem ela. Beleza. Maria Helena, o papai tá dando aula. Vai lá para fora, vá. Fecha a porta. Lá fora, Maria Helena. Eita, meu irmão. Bem, não. Desculpa, gente. De boa, professor. Deu certo, gente? Não, consegui não. Também não. Bora fazer? Então, ó, é bem tranquilo, tá? Olha só. Então, eu quero que inicialmente vocês percebam. É ou não é uma função composta? É. Por quê, professor? Porque até então nós estávamos trabalhando com a função f de x, por exemplo. Será? Se é o vermelho. Olha, ó, não que escreve vermelho. Tá vermelho aqui, professor. Nós estávamos trabalhando, por exemplo, com f de x. É, não. Nós estávamos trabalhando com a função f de x igual, por exemplo, x elevado a 100. Está aqui. X elevado a 100. Como é que fica, então, a derivada dessa função? Ó, a derivada vai ficar o quê? Desce o 100, né? Fica 100 x elevado a quanto? A 99. Sim ou não? Desce o Sim. expoente, retira uma unidade. Alguma dúvida disso? Não. Não, né? Só que aqui o x, ó, ele passou a ser uma outra função, ó. Por isso que é uma função composta. Utiliza a regra da cadeia. Então, inicialmente, o que é que a gente faz, ó? A derivada dessa função vai ser quem? Esquece que isso aqui é uma função composta. Deriva ela normal. Ah, eu estou enxergando que é uma potência. Então, vai ficar 100 vezes quem? 3x2 mais 2x menos 1. Isso aqui é elevado a quanto? A 99. Algum problema? Não. Derivei ela por completo, vezes. Agora deriva só o que está aqui.
Tudo bem? Só deriva a segunda função. Quem é a derivada de 3x2? Desce o 2, né? Então vai ficar o quê? 6x. Sim ou não? Sim. Desce o 3, 6x mais derivada da soma. Quem é? É a soma das derivadas. Derivada de 2x? 2. É 2 mesmo. 2. Derivada de menos 1, derivada da constante é quanto? 0. 0. Então, só 6x mais 2. E aqui, ó, como é um produto, tá? A gente pode ajeitar isso aqui tudo, ó. A derivada dessa função vai ser 100 vezes 6x mais 2 vezes quem? 3x2 mais 2x menos 1. Então, a derivada dessa função vai ser 100 vezes 6x, 600x, mais por mais, 100 vezes 2, 200, botar entre parênteses aqui, tá? Vezes quem? Opa, bem aqui tá faltando quem? O 99. 99, tá bom? Vezes quem? 3x2 mais 2x menos 1 elevado a quem? A 99. Então, tá aí, ó, a derivada dessa função, tá bom? Que aqui hoje tá difícil a escrita, tá bom? Tá aí. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilidade por enquanto. Uhum. Beleza, beleza. Bora dar continuidade? Estão copiando? Eu tô copiando ainda, professor. Ok. Só um minutinho. Professor, eu só não entendi porque o 99 apareceu e o 100 no início. O 100 que estava lá em cima, ele veio para o início e aí É ficou regra, 99. é regra de derivação. Aqui é a derivada de uma potência. Aqui é o exemplo. Como é que a gente faz a derivada de uma potência? Olha só, a gente viu em aulas anteriores que se uma função é do tipo que f de x igual a x elevado a n, então a sua derivada, atenção, ó, a derivada dessa função, ó, você desce o n e retira uma unidade do expoente. Então vai ficar n menos 1. Então, essa é a regrinha da derivação que nós utilizamos, tudo bem? Então, ó, desce o n, tá? O nzinho vai ficar lá na frente, ó. Esse nzinho aqui, ó, ele vem bem para frente aqui, ó, tá? Rapaz, esse n vem aqui, tá bom? E aí você retira uma unidade, foi o que aconteceu, ó. O 100 veio lá para frente, ó, esse 100zinho aqui, ó, ele veio aqui para frente, tá? Aí, ó. Eita, Jorjão. Tá? Esse 100 veio aqui para frente. Meu Deus do céu. Tá? E aí eu retirei uma unidade, ó. 100, repetir direitinho. O 100 menos 1 ficou quanto? 99. Tudo bem? Isso é regra de derivação. Ok? Beleza? Ok, Tranquilo? sim. Bora lá. Posso dar continuidade? Pode. Derivadas sucessivas. O que vem a ser uma derivada sucessiva, tá bom? De maneira bem simples, eu vou derivar até chegar no número real. Só isso, tá? Professor, eu tenho que derivar quantas vezes? Vai depender muito da função. Tem funções que as derivadas delas, elas são infinitas, tá? Mas tem derivadas que ele vai ter um número, tá certo? Máximo de derivações até que se chegue na constante, porque eu vou chegar no zero. Quem é que tem derivada igual a zero? Número real. Então eu paro ali, pronto, eu não tenho mais o que fazer. Para que a gente estuda isso daí? Para a gente estudar comportamento de função, gráfico, crescimento, decrescimento com cavidade, que é a aplicação do estudo das derivadas, tá ok? Então, olha o que ele diz. Seja f uma função definida num certo intervalo, tá bom? Então já dá a ideia
de que a gente vai ter uma limitação de intervalo. A sua derivada f' é uma função definida no mesmo intervalo. Podemos, portanto, pensar na derivada de f' como: seja f uma função derivável, se f' a definição também for derivável, então a sua derivada é chamada de derivada segunda de f representado por f duas linhas. Atenção, isso é a nomenclatura, f duas linhas. Se eu botei uma derivada segunda, terceira e assim vai, a gente não vai ter uma ordem qualquer, tudo bem? Sendo que a derivada de ordem n, ou nésima derivada de f, é representada por f de n. Esse n representa a quantidade de vezes que eu vou derivar. É uma função. É obtida somando-se a derivada de ordem até n menos 1 de f, tá? Pode ser uma coisa complicada, mas não é não. Isso aqui é uma coisa muito, 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 mas muito tranquila. Por exemplo, seja f de x igual a x3 mais 2x2 menos 5x mais 1. Ponto. Determine todas as suas derivadas sucessivas. Tá? Isso é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. Gente, pergunto. Quem é a derivada primeira dessa função? Vamos lá. Isso aqui é uma soma, né, de várias funções. Então, derivada da soma, quem é? É a soma das derivadas. Quem é a derivada de x3? 3x2. 3x2. Derivada de 2x? 2x2. 4x. 4x. Derivada de menos 5x? Menos 5. Derivada de mais 1? 0. 0. Pronto. Está aqui a derivada primeira. Quem é a derivada segunda dessa função? Derivada de 3x2? 6x. 6x. Derivada de 4x? 4. Derivada de menos 5? 0. Pronto, tem mal o que fazer. Quem é a derivada terceira dessa função? De 6x? 6. De 6x, 6. De 4? 0. E aí ela só vai até a derivada quarta, que eu vou chamar de IV. Quem é a derivada quarta dessa função? 0. 0. Pronto. Não tem mais o que fazer. Então, essa função aí, gente, ela vai até a de ordem 3, até de n menos 1, tá bom? Então, tá aí. É muito simples se for um polinômio, tá bom? Eu sempre, 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 sempre que eu tenho um polinômio, eu vou chegar até o zero. Diferente, tá? Se a gente for fazer o quê? A derivada do seno, as derivadas do seno, elas são infinitas. Por quê? Olha só aqui. Observação, tá? Aí vocês vão enxergar. Aí, f de x igual a quem? Seno de x. Aí você vai lembrar o quê? Quem é a derivada primeira? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de x. Quem é a derivada? Quem é a derivada segunda? Quem é a derivada do cosseno? Seno. Não. Não, O menos seno. cosseno é menos o Seno. de x. Aí vamos lá. Quem é a derivada terceira de x? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então vai vir menos o cosseno de x. Quem é a derivada quarta de x? Derivada do cosseno menos o seno, né? Então menos o seno de x, que seria quem? Seno de x. Tudo bem? Aí a derivada quinta. Cosseno. Rapaz. Quem é a derivada quinta? V, tá? De x. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Vou parar, viu, gente? Já estou derivada sexta de x do cosseno menos o Menos. seno. O que é que você vai perceber? Que a partir de agora, ó, a partir da quarta derivada vai começar uma repetição e ela é infinita. Ela não vai terminar nunca. Tudo bem? Só quem vai terminar aqui é quando tem polinômio.
Nossa vida era maravilha se só fosse polinômio. Derivar polinômio é muito bom. Integrar polinômio é muito bom, tá certo? Então, isso são as derivadas sucessivas, tá ok? Beleza? Beleza. Ok? Beleza. Pô, gente, eu queria. Gente, eu vou para a próxima aula, tá bom? Deixa eu só parar aqui. Não saio. Desejar a todos vocês uma excelente noite, tudo de bom. Essa foi nossa aula. O nosso objetivo na próxima aula é fazer aplicações de estudo das derivadas. Vocês vão ver uma coisa bem interessante, que lá no ensino médio, ou então quando vocês estiverem ensinando os alunos de vocês, vocês poderão dar uma pincelada em derivada, que eles não é coisa de outro mundo e vai ajudar bastante vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, professor.